Aqui o Sargento Miranda em estúdio, com quem nós vamos falar um pouco aqui sobre PROERD. Sargento Miranda, boa tarde. Prazer tê-lo aqui conosco no Jornal Ceará. Boa tarde, Luiz Augusto, aos ouvintes da Rádio Ceará, Zilanda, que também está aqui conosco. E é um prazer e uma satisfação poder estar me comunicando com os ouvintes da Rádio Ceará. Ô, Sargento Miranda, eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre o PROERD, o que é, quando começou, o que propõe, enfim, essas informações aí pro ouvinte da gente que vai ter um primeiro contato a respeito do PROERD agora. Muito bem, estou vindo aqui para a cidade de Nova Russas, a pedido, do comandante do batalhão, do 7º Batalhão, Major Vicente, que, por sua vez, a companhia é comandada pelo Tenente Arivaldo, que ficou muito satisfeito com a proposta de implantar o PROERD aqui no município de Nova Russa. E o PROERD é um programa da Polícia Militar dos estados, do Brasil, na verdade, do mundo, que é um programa internacional. O PROERD começou essa experiência dos policiais militares educadores ir até as escolas e passar um conteúdo para os alunos em sala de aula. Começou nos Estados Unidos, na época do ano de 1983. Os Estados Unidos passaram por uma crise muito grande, onde a juventude estava se envolvendo com droga, com criminalidade, e as leis lá são mais pesadas do que no Brasil, Consequentemente, muitas crianças e jovens sendo presas, realmente presas, porque lá a lei pune com prisão o jovem delinquente. E os policiais tiveram essa ideia junto com os professores no estado de Los Angeles e criaram um curso para se antecipar ao problema, na qual o policial ia ser destacado, um policial educador, para ir até a escola fazer uma lição. Na verdade são 10 lições, é um curso que dura 6 meses, fazer uma lição por semana com aquela turma, e essa turma ia se preparar para resistir a qualquer oferta de droga. E o resultado foi muito positivo lá nos Estados Unidos e se expandiu por todo o mundo. No Brasil chegou através da Polícia do Rio de Janeiro em 1992 e aqui no Ceará chegou em 2001. Atualmente nós temos em todos os estados da federação o PROERD, atingindo milhões de crianças e jovens. Em Nova Russa, acredito que é a primeira vez a experiência. Muito bem, em Nova Russas está ainda em fase de implantação, é isso? Estamos com um projeto piloto, na escola... Tá ok? Nós estamos com um projeto piloto na escola São Francisco, lá com o diretor senhor Inácio, que nos acolheu muito bem. Queria até agradecer aqui de público, a acolhida do senhor Inácio, que abriu as portas da escola para que a Polícia Militar pudesse fazer esse trabalho lá, junto com as crianças na qual ele dirige. E estamos atendendo lá em média de 120 alunos, são 4 turmas, com cursos diferentes, porque o PROERD ele tem vários currículos. Tem currículo para o infantil, para o Fundamental 1, Fundamental 2, e tem curso até para os pais. Agora a gente vai começar com essas 4 turmas, nesse semestre, até o início do começo do ano que vem, e depois vamos prosseguir para outras escolas, se possível. Muito bem, ô Sargento, você falou algo que é importante que a gente reflita um pouco acerca disso e, evidentemente, como apresentador desse programa e exercendo essa atividade jornalística, eu preciso provocar. Você disse que nos Estados Unidos, e nós sabemos que é assim, as leis são mais duras e lá o menor infrator é punido, diferentemente do que acontece aqui. Não que ele não seja punido, agora não resta a menor dúvida que aqui o menor ele é tratado com uma certa inimputabilidade. Você que trabalha na área policial sabe perfeitamente o que significa o termo, o que significa esse adjetivo. Sem falar em toda a batalha que se trava aqui no Brasil, e isso vem, infelizmente, de setores da classe política no nosso país, que, ao invés de defender o cidadão, acaba fazendo do bandido, do marginal, uma vítima. E há todo um trabalho sendo desenvolvido atualmente no âmbito do Congresso, e até mesmo, infelizmente, com a participação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de afrouxar as leis, o que pode gerar impunidade e até, num primeiro momento, libertar
centenas de milhares de indivíduos que cometeram, inclusive, os mais diversos tipos de crimes, entre eles assassinato, latrocínio, estupro e etc. Eu lhe pergunto, num quadro como esse que nós vivemos no Brasil, até onde pode ir o PROERD? Bom, o PROERD faz justamente o trabalho de prevenção, né? Nós vivemos em um país de terceiro mundo, na qual a educação ainda não atingiu o seu objetivo. Você vê que nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, as leis são mais duras porque o cidadão é mais consciente, ele é mais educado, ele tem um comportamento diferente. Então, a cultura, a educação de um povo vai fazer com que os políticos deliberem leis de acordo com a condição de resposta daquela sociedade, para aquelas leis. Eu não vou aqui emitir minha opinião pessoal sobre a questão se é correto ou não a penalidade dos menores infratores, né, aqui no Brasil. Mas, em relação ao PROERD, o PROERD é um trabalho de prevenção. Já que o senhor falou em repressão, a prevenção ela é muito mais importante. A prevenção ela é mais importante, mais barata, mais eficaz do que a recuperação de um dependente químico, do que a repressão. Não são ferramentas que só se usam em último caso. Em um país onde as pessoas têm a educação em primeiro lugar, se investe na prevenção. Por isso que os Estados Unidos teve essa iniciativa aí rapidinho, e faz mais de 30 anos, né, para que houvesse essa prevenção e não uma repressão e não uma possível recuperação de um jovem já usuário de droga e delinquente. Acredito que a resposta é essa. O PROERD vem como uma resposta para a sociedade na prevenção. É algo preventivo, que Exatamente. Não descarta, evidentemente, a punição, né? Porque aquele indivíduo que comete um crime, ele vai ter que responder pelo crime que cometeu. Mas até o nosso Uma coisa público, não anula a outra, né? Até o nosso público, ele é o público da escola, né? É o aluno, ele não é um infrator. Sei. A polícia ela vai trabalhar nas duas frentes, né? E quais são as estratégias, se entendendo que a maior parte da sociedade é cidadão. O infrator é uma minoria, uma parcela mínima da sociedade, de 1 a 2%, que tem que estar sob uma vigilância, uma fiscalização. E a maioria do cidadão tem que ser tratado com urbanidade, com respeito pela Polícia Militar. E o aluno mais ainda, porque ele, além de estar em formação, ele é um cidadão em formação e ele precisa de conhecimento para que ele possa ser um cidadão capaz de se proteger desses 1% ou 2% da sociedade que querem desvirtuá-lo. Você perguntou aí das sobre as estratégias. Né? Bom, as estratégias é justamente essa. Fazer com que o aluno reconheça os perigos sobre as drogas. Quando ele for abordado, ele saiba dizer não de forma confiante, de forma respeitosa, né? Na qual ele não vai criar um problema para ele, um conflito naquela abordagem. Inclusive, ele vai entender, através das aulas do PROERD, que aquele usuário, ele não é uma pessoa comum, ele é um dependente químico, ele é alguém que está envolvido com uma substância que causa uma doença que precisa de tratamento. Então, esse aluno passa a ver o problema da droga até de forma científica, né? Até de uma forma médica também, e não só como um problema social em que a sociedade tem que jogar pedra. Pelo contrário, temos até que cuidar, né? Inclusive aqui em Nova Russa, eu sei que nós temos aqui grupos para recuperação de dependentes, tem a Pastoral da Sobriedade, parece que tem uma casa de recuperação. Eu creio, né? Sargento, que uma coisa vai em parceria com a outra. Se Exatamente. O traficante, se aquele que comercializa a droga, se os indivíduos que estão na marginalidade fazendo disso um meio de vida, um comércio, não forem tirados de circulação, se não houver sobre essas pessoas o peso, o braço forte e duro da lei, eu acho que o trabalho do PROERD perde o significado. Não vai alcançar o objetivo desejado ou não. Não perde porque o nosso público são crianças que estão na escola, não são usuários de droga. Mas isso não vai impedir que eles sejam assediados. Exatamente, é para isso que por serve. Drogados. É por isso. Não, drogados por não. Por traficantes. É por isso que serve o PROERD. Por aviões do tráfico. O PROERD vai lhe dar técnicas, vai lhe dar ferramentas para reconhecer o perigo do uso de droga e para resistir. Lá nas nossas aulas nós treinamos o aluno, existem os teatros, os cenários. Inclusive, Luiz Augusto, há uma espécie de uma encenação de uma oferta de droga e também há o ensinamento do tipo de pressão que ele vai sofrer, que ele pode sofrer, né? Como você está falando,
mas há também as formas de recusar, de se abster, de ficar longe, de explicar por que não quer. Ele vai treinar tudo isso em sala de aula. Então, quando ele for abordado, ele vai estar com todas as ferramentas para não aceitar, para recusar. Eu gostaria que o senhor falasse, logo após a participação aqui do policial Brito, qual é o efeito prático do PROERD em algum lugar onde ele já foi implantado? Quais são os resultados positivos do projeto? Os resultados... O policial Brito, que aplica o programa em Heriutaba, está aqui em linha conosco, ele participa agora, quer parabenizá-lo. Pois não, policial Brito, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Ceará. Boa tarde. De antemão, eu gostaria de agradecer o espaço, né, cedido tanto à minha fala quanto também a participação do Sargento Miranda, no qual eu estendo meus cumprimentos militares e elogio, parabenizo pelo excelente trabalho que tem feito, tanto na região da Ibiapaba, como também se expandindo agora para o lado de Nova Russa. E eu, como policial militar, já vou fazer 10 anos, sou cabo da Polícia Militar, me sinto muito honrado e feliz de aplicar o PROERD, de ser um educador social do PROERD, uma vez que, seja no currículo infantil, do Fundamental 1 ou 2, é extremamente gratificante a gente acompanhar o crescimento, a desenvoltura desses alunos, né? Não vamos dizer que o fato de ter o curso é 100% imune, pode acontecer, mas que a prevenção ela é efetiva, ela é eficaz, ela é uma prevenção inteligente, o PROERD, o policial fardado vai para a sala de aula, não apenas, como o sargento explanou bem, não trabalha apenas a questão da prevenção à droga, mas a valorização da vida, o combate ao bullying, né, a resistência de pressões de colegas e tantas outras temáticas que é necessário abordar com essas crianças e esses adolescentes. No mais, só quero agradecer e que fique o exemplo aí de vocês, da imprensa, que possa ser aberto mais espaços para a gente divulgar esses trabalhos belíssimos da Polícia Militar, né, embora eu seja também um policial, mas digo isso com propriedade. As pessoas que, alunos, pais que tiveram acesso ao PROERD, são as melhores pessoas e mais indicadas para dizer isso, porque a gente recebe relatos, experiências positivas e realmente tem sido eficaz e gratificante. Uma boa tarde aos senhores, ao sargento me despeço e pode contar conosco sempre. Eu pertenço à Polícia de Sobral, atualmente eu aplico na cidade de Heriutaba, já na 5ª edição, agora estamos com 483 alunos de 7º e 8º ano, e também aplico no distrito de Rafael Arruda, que pertence a Sobral. Um abraço a todos. Obrigado pela participação, policial Brito. Pois não, sargento. Brito, meu amigo Cabo Britos, fico feliz pela sua participação aqui e agradeço aí a partilha da sua experiência. Sargento, deixa eu interromper a nossa entrevista aqui, só um instante, eu tenho que fazer um intervalo. Ok. Na volta, então, você fala aí a respeito dos efeitos práticos do PROERD, aonde ele já vem sendo implementado, né? Onde a estratégia já vem sendo colocada em prática. Após o intervalo. Os fatos como eles acontecem. Bom, são 13h10, a gente continua conversando aqui com o sargento Miranda sobre PROERD, ele que é um dos responsáveis pela implantação do projeto aqui no município de Nova Russa. Sargento, o efeito prático do PROERD, onde ele já vem sendo implementado. Bom, como eu falei, é um programa internacional, tem mais de 50 países, se você fizer uma rápida pesquisa aí, você vê que mais de 50 países aderiram a essa metodologia, ela é patenteada, né, dos Estados Unidos. Todos os policiais do mundo que realizam PROERD, que nos países aí afora se chama DARE. Aqui no Brasil houve uma tradução da palavra DARE, né? Drug Abuse Resist Education. Transformaram para PROERD, Programa Educacional de Resistência à Droga e à Violência. Então, se mais de 50 países aderiram a essa proposta, é porque ela tem uma fundamentação científica muito forte e comprova os seus resultados. Aqui no Brasil mesmo, ela passou por uma avaliação, né, no CONAD, na época, Conselho Nacional Antidrogas, que agora é Conselho Nacional de Política sobre Drogas, isso ainda em 2002, e teve o reconhecimento como uma estratégia de prevenção primária, que o PROERD é, né, e que poderia ser aplicada em todo o território nacional. Então já teve a chancela do Conselho Nacional de Política sobre Drogas. É por isso que nós temos hoje o PROERD em todos os estados do Brasil. E outras faculdades, não só do mundo, dos Estados Unidos principalmente, mas aqui do Brasil também, a própria USP, né? Lá o Instituto de Psiquiatria
também comprovou o resultado eficaz após análise, estudo. Existem várias monografias já em cima do PROERD, porque o PROERD tem 30 anos de existência, de atuação, então já houve muitos estudos que comprovam os resultados eficazes para que aquele jovem que passou pelo programa, né, ele seja um jovem mais resistente. Nós costumamos até dizer que funciona como uma vacina comportamental, né? Que aquele aluno ele é modificado durante o curso. O resultado é notado pelos pais em casa, pelos professores, né? Por todo o corpo docente da escola percebe a diferença antes e depois do PROERD. Eu, como tenho 15 anos de experiência no PROERD, já realizei o curso em mais de 10 cidades, aqui da cidade de Ibiapaba, Sobral, e a cidade que eu mais atuei foi o Ipu. Né? Só lá no Ipu a gente tem formados pelo PROERD mais de 15 mil alunos, porque um único policial consegue ministrar o curso para, em média, 1.200 alunos por mês, por ano. Então é um número muito alto, né, que a gente consegue atender uma demanda muito grande com apenas um policial. É um trabalho que se faz, além de ser muito técnico e científico, é um trabalho que se faz com muita dedicação, que os policiais que executam esse programa, eles são selecionados. Tem um perfil para que seja um policial educador, como eu já falei. Ele vai ser formado em um curso de formação, que esse curso é avaliado pelo DERY América, que é o PROERD americano. Então, há um acompanhamento progressivo e continuado para que as técnicas sejam repassadas de forma correta. E o projeto é desenvolvido tanto em escolas públicas como também com alunos de escolas particulares? Sim, lá no Ipu a gente conseguia atender as públicas e as particulares, mas não podendo atender, né, por falta de policial, se dá prioridade para a escola pública. Mas as escolas particulares, elas têm muito interesse, né? Lá no Ipu, as escolas particulares, elas têm assim o PROERD como uma joia preciosa. Quando não dá para fazer, eles ficam com muita tristeza. Algumas cidades também que a gente já fez o PROERD, que infelizmente o policial teve que sair de lá, né? A cidade sente a diferença, sente a falta daquele policiamento. Aliás, não é só um policiamento escolar, né? Também se faz uma ronda, porque o policial, como foi falado aí pelo Cabo Brito, o policial ele vai fardado. Então, além dele ser um educador ali, contribuindo com a educação do jovem, ele está fazendo policiamento ostensivo. Né? Se tiver um traficante próximo, atrás de vender droga para as crianças, ele já vai reprimir. Né? Eu já fiz isso várias vezes. Se ele encontrar uma criança na sala de aula que está com sinais de assédio, ele já vai fazer uma rápida investigação, uma conversa. Também já fiz isso várias vezes, identifiquei. Então, o trabalho do policial se estende à questão da educação. Ele não deixa de ser um policial, ele vai atuar na escola como elemento educador. Mas vai educador, fazer o trabalho ostensivo. O trabalho ostensivo, ele está ali, onde ele está, ele realiza o trabalho ostensivo também. Muito bem, e aqui vai começar em que escolas? Nós já começamos, né? Já começou? Já começamos na Escola São Francisco, foi a escola escolhida, já falei, né, do diretor Inácio, e estamos já no segundo encontro. Segundo encontro. Já tem uma data prevista para outras escolas ou não? Nós vamos concluir esse curso possivelmente em fevereiro do ano que vem. Aí a gente vai partir para outras escolas. A questão da localização do bairro é um dos critérios? Sim, porque a gente faz uma reunião com o secretário de Educação, né? Com os diretores, e a gente vê quais são as escolas que realmente necessitam mais. No caso aí seria de alto risco, né? A demanda é grande e os policiais educadores são poucos. E aí a gente vai priorizando aqueles que estão precisando mais dessa vacina comportamental, né? Muito bem. Bom, conversando aqui com o Sargento Miranda sobre PROERD. Sargento, eu quero deixar o microfone aberto para que o senhor conclua aí as suas explanações e, ao mesmo tempo, deixar o espaço reservado para uma futura volta sua, para que a gente continue a falar do PROERD, que programa... é, sem dúvida nenhuma, muito importante. Eu fiz algumas provocações aqui, mas evidentemente que na linguagem jornalística, para que você possa extrair o máximo que puder de um entrevistado, você tem que, às vezes, dar umas cutucadas. Né? Então, eu espero que não tenha sido indelicado. Não se preocupe, eu também... Ou indiscreto. Não deixa de Faz ser uma parte forma... do ofício. Deixa de ser uma forma de facilitar, né? Exato. É uma facilitação. Bom, eu queria aqui
nas minhas palavras finais, agradecer o espaço, mas eu queria só um minuto para me apresentar também aqui, anunciar à sociedade de Nova Russas que nós estamos fazendo a criação de um conselho. Esse conselho se chama Conselho de Defesa Social, né? É um conselho do município. Ele é formado por 10 cidadãos que têm interesse em fazer assento nesse conselho. É formada uma chapa e vai acontecer uma espécie de eleição ou então uma aclamação dessa chapa se for única. E após esse conselho chamado Conselho de Defesa Social, mais conhecido no Ceará como CCDS, né, formado, esses cidadãos eles vão ser os representantes da comunidade em relação à temática segurança pública. Como já existe vários conselhos aqui que eu soube, aqui tem até um local específico para os conselhos se reunir, né, de saúde, conselho de educação, será mais um conselho, mas esse voltado especificamente para a segurança pública. Quando a gente formar, eu poderei voltar aqui para a gente anunciar a chapa eleita. E, por fim, nós estamos com um projeto piloto também, esse é lá no quartel, ainda é um trabalho mais elaborado ainda de prevenção, né? Eu que trabalho na prevenção há mais de 18 anos, estudo essa área, nós sabemos que a forma mais eficaz de se prevenir um jovem, uma criança, né? A prevenção geralmente primária é com jovem e com criança. A melhor forma de se prevenir é criando grupos positivos, para que ele participe de grupos positivos, sofra a pressão positiva e passe a ter um comportamento que a sociedade espera. Então, vários grupos podem fazer isso, né? Grupos de igreja, grupos de escola, grupo de teatro. E nós temos 2 propostas aqui para Nova Russas. Uma nós já estamos implementando lá no quartel, né? Que está sendo, aliás, a primeira tropa de policial mirim, tá? Eles vão, inclusive, receber um uniforme, em parceria com a Secretaria de Educação também. Eu já queria até aqui novamente agradecer ao secretário por essa parceria, né? Ser o Antônio Rosa. E também vamos ter futuramente, eu acredito que daqui lá para o meio do ano que vem, período aí de junho ou julho, nós pretendemos também estar criando o primeiro grupo de escoteiros aqui de Nova Russa. Nós entendemos que a prevenção se dá mais eficaz com esses grupos. E eu percebi que aqui falta. Eu vi, quando eu cheguei, eu estou há pouco tempo aqui, né? Na companhia, percebi que estava faltando esses grupos de proteção de jovem. Deve ter com certeza nas igrejas, mas esses que são mais abertos a qualquer público eu ainda não vi, né? Mas também sou novo aqui, devo ter visto pouca coisa. Mas de qualquer forma, nós queremos anunciar esses 2 grupos aí que nós pretendemos criar. Tudo bem, eu tenho uma participação última aqui, do professor Iramar, ele está lá no Ipu, quer falar um pouco sobre o projeto ProERD, diz inclusive que já participou. Pois não, professor Itamar, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a você, boa tarde ao meu compadre Miranda. Eu não poderia deixar de dar minha contribuição e fala, né, já que eu conheço o ProERD a fundo, e fui junto com o meu compadre, com o meu amigo, com o meu primo e companheiro de farda por um tempo, meu amigo Miranda, sargento Miranda. E eu queria deixar aqui o testemunho de que, como o ProERD junto com o Miranda, nós formamos uma galera aí, 1.000 e tantos colegas. Só que depois, Miranda, como professor, eu já recebi vários ex-alunos do ProERD e que me testemunharam aqui em Ipu que o curso os fez se distanciarem das drogas, mesmo resistindo na hora no momento em que foram abordados pelos traficantes. Então, assim, não é uma, nem 2, nem 10 testemunhos que eu poderia dar. E eu fico feliz por Nova Russa estar abraçando aí essa causa, cara, porque a gente sabe dessa problemática das drogas. O Ipu, você vem fazendo esse trabalho há 15 anos, mais ou menos, e Nova Russa tem muito a ganhar. Parabéns, meu irmão, não poder deixar de dar esse testemunho, tá certo? E seja muito feliz nessa terra abençoada, terra que eu gosto muito. Obrigado aí aos colegas da rádio pelo espaço, e parabéns, Miranda, parabéns, Nova Russa. Valeu, meu irmão. Ok, o policial Miranda. Pois é, o professor Iramar é historiador, é doutor em história. Ele foi policial militar por 10 anos e também era educador já na polícia, né, do ProERD. Agradeço as palavras, professor Iramar e meu primo. E nós estamos aqui felizes. Estou fazendo esse trabalho aqui, é um trabalho que nós vamos iniciar. E se Deus quiser, de acordo com as experiências e a bênção de Deus,
vai dar tudo certo. É óbvio que a gente não pretende desestimular ninguém, mas nós precisamos alertar. O projeto não é garantia de êxito 100%, né? É bom que a gente deixe isso bem claro. Aliás, na vida nada é 100%. Nessa questão de caráter, Deus é quem pode mudá-lo, transformá-lo totalmente. Mas é óbvio que a educação é fundamental. Parabéns aí pelo trabalho, tá, Sargento Miranda? Boa tarde e sucesso aí com a implantação desse projeto aqui no município de Nova Russas. Que venham os frutos. Muito obrigado, Luiz Augusto, e a todos que estão ouvindo aí na Rádio Ceará. A gente vai